Olá pessoal, aqui na aula 3 acho que vocês já perceberam e a gente está falando sobre as sequências didáticas. Então a gente já viu basicamente quais são os nossos objetivos, né? A gente falou muito sobre objetivo, então falamos sobre os pilares na educação, falamos sobre a BNCC, sobre o currículo paulista, né? Sobre os currículos próprios. Então vamos falar um pouco agora sobre o nosso planejamento, sobre a nossa sequência didática, tá? Basicamente, a BNCC e os currículos de forma geral, eles vão ser muito úteis para isso, para o nosso planejamento. Então, para que a gente consiga se organizar melhor. Eles que vão guiar o que a gente vai ensinar aos alunos, tanto da parte comportamental, como a gente já viu, tanto da parte como objetiva, né, como os próprios currículos dizem, tá? Então, o que é esse planejamento, né? O que buscar nesse planejamento? Bom, acho que vocês já perceberam, aqui embaixo tem um link que vocês podem clicar e vocês vão poder baixar um modelo de planejamento. Lá tem um modelinho já pronto e também tem a sequência que eu usei. Eu tentei fazer um planejamento mais simples possível para que vocês consigam observar isso da forma mais objetiva assim possível, mas aqui eu vou explicar para vocês, tá? Bom, a primeira parte assim do nosso planejamento é o que nós vamos ensinar. Né? Então, assim, vamos definir um tema. A gente vai ensinar fração, a gente vai ensinar substantivo, o que a gente vai ensinar? Bom, pode ser assim, como eu falei, como também tem uma outra coisa interessante. Quando a gente começa a estudar BNCC, currículo paulista, às vezes a gente tem aquela visão de, bom, cada aula vai trabalhar uma habilidade, certo? Ou vai ter cada planejamento vai ter o objetivo de atingir uma habilidade. Mas não é bem assim. A gente consegue trabalhar com habilidades múltiplas. Não só habilidades múltiplas da mesma disciplina, com habilidades múltiplas de mais disciplinas. Então, na mesma sequência de aulas, no mesmo planejamento, na mesma sequência didática, a gente consegue trabalhar português, matemática, ciências. E como isso é possível? Bom, vou dar um exemplo de um tema abelhinha, por exemplo. Abelha, certo? Eu falei abelhinha, né, puxando ali para os mais novos, mas abelha que seja. A gente pode trabalhar ciências, lógico, na fisiologia da abelha ou até na comunidade de abelhas, né, na colmeia. A gente pode trabalhar matemática, trabalhando a questão de quantidade de abelhas por colmeia, de quantidade de abelhas por comunidade, como a gente pode calcular isso. E também, talvez para os mais novos, atividades até mais fáceis, né, ali mais lúdicas, trabalhando algum desenho. E também podemos trabalhar na língua portuguesa, para os mais novos, por exemplo, vogal A, né, começando ali por vogais, A de abelha. Para os mais velhos, a gente pode também estar criando um texto científico sobre as abelhas, por exemplo. Então, vocês conseguem perceber que, pegando um tema assim, simples, abelhas, a gente consegue trabalhar várias disciplinas dentro dele. E assim eu consigo imaginar a sua cabeça aí pipocando de ideias, como você já trabalha ou pode trabalhar com temas múltiplos, com temas interdisciplinares, que podem aí conter habilidades de português, matemática, história, geografia, né, de mais de um ano e por aí vai. E também não tem problema, por exemplo, você identificar que sua turma está nas habilidades atuais, por exemplo, no terceiro ano, tem habilidades do terceiro ano que incluem, que estão na minha turma presentes. Assim como tem habilidades do segundo, que também são ideais para minha turma. E você pode misturar, não tem problema, tá? O importante é que você identifique bem aonde a sua turma está nesse aspecto, né, gigante de habilidades, onde minha turma está capacitada. Então, vamos definir um tema, o que a gente vai aprender. Isso pode ser baseado no mês corrente, por exemplo, no mês que é mais trabalhado a natureza, prevenção de alguma situação, tá? Ou um tema livre aí que você goste. Eu deixei uma lista ali de sugestões e ideias que eu tive, tá? Depois de definir o tema, a gente vai definir os objetivos, o que efetivamente os alunos devem aprender. E nesses objetivos que entram tanto a BNCC, o currículo paulista, o currículo próprio que seja, quanto os pilares da educação. Então, você vai definir quais habilidades especificamente e como que eu vou trabalhar cada pilar da educação durante esse meu planejamento, tá? Você vai analisar também quantas aulas serão necessárias. E dessa forma você vai ter uma base ali de objetivos para o seu planejamento. Eu já sei o que eu vou ensinar. Daí vem o como eu vou ensinar. Daí vai entrar a sua metodologia, tá? Você vai trabalhar por meio de vídeos, de aulas presenciais apenas, aulas presenciais e aulas online, né? Você vai usar, por exemplo, uma aula do Creator mesmo,
como uma introdução para depois trabalhar em sala de aula ou vice-versa, ou você vai trabalhar alguma coisa em uma lousa digital, você vai fazer um jogo, qual vai ser o seu planejamento, qual vai ser a sua metodologia para atingir esses objetivos. Beleza, então agora eu tenho meu método e meus objetivos, tá pronto. Eu já tenho um planejamento ali para aplicar e eu consegui utilizar aí tudo que a gente viu até agora. Porém, tem umas outras coisas interessantes no planejamento. Depois de a gente criar esse planejamento, eu chamo ele na verdade de pré-planejamento, a gente vai ter que avaliar a nossa turma para entender se eles estão preparados para ele ou não. Mas isso a gente vai ver na próxima aula. O que importa pra gente é esse pré-planejamento, é a gente se organizar para conseguir cumprir isso. Então baixem o arquivo aí embaixo, leiam com calma para vocês entenderem, tá? E a minha dúvida que está escrita aqui em cima agora segue. Vocês conseguiram cumprir, né? Conseguiram responder corretamente todas as nossas atividades, todas as perguntas? Caso não, faça a aula novamente, agora com a minha explicação, agora com o seu estudo, se você vai conseguir realizar todas as atividades corretamente. E tente, né? Porque a partir daí a gente vai conseguir gerar mais conhecimento, tá? Então, analise o planejamento, leia a apostila e a gente fala de avaliações na próxima aula.